Oi gente, tudo bem? Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu adoro assistir coisas de terror. Pode ser série, pode ser filme, pode ser um livro, mas livro a gente lê, não assiste, mas vocês entenderam. E pensando nisso, hoje eu resolvi fazer uma lista com algumas séries de terror ou suspense que a gente pode assistir na Netflix, que é basicamente o lugar mais fácil que a gente tem pra assistir coisas hoje em dia. Então, se você, assim como eu, também gosta desse tipo de série, já clica no gostei e fica quietinho aí pelos próximos minutos pra assistir todas as minhas indicações. Eu não poderia começar esse vídeo com outra indicação que não fosse Penny Dreadful. Vou ser bem sincera com vocês e dizer que eu não gostei dessa série quando eu comecei a assistir. Na verdade, eu não curti nem a proposta da série. Quando eu via lá o resumo dela na Netflix, eu passava direto, mas aí eu dei uma chance, comecei a assistir e me surpreendi. Nos primeiros episódios eu ainda não estava muito ambientada, então eu estranhei aquelas coisas assim, estranhei os personagens, estranhei as histórias, estranhei as ligações, mas depois que eu comecei a entender um pouquinho mais da série, velho, recomendo super pra vocês. Penny Dreadful é uma série que se iniciou lá em 2014 no Reino Unido e também nos Estados Unidos, e ela foi finalizada agora em 2016 com 3 temporadas. Ela é classificada como terror, suspense, thriller e fantasia, e essa série é muito legal porque você encontra muitas coisas misturadas e diferentes. Você vai encontrar muitas cenas com criaturas, com lendas, cenas de possessão, que são as minhas favoritas, que são assim, as que acabam ficando mais assustadoras. Também tem muita cena assim crua de morte, então mostra bastante os detalhes, tem bastante sangue, bastante coisa assim bem obscura, aquelas coisas que quem gosta de terror gosta de assistir. E também tem várias cenas de sexo, então tenta não assistir com pessoas que você ficaria constrangido caso acontecesse uma cena de sexo na sua frente. Bom, o enredo da série fala sobre vários personagens que a gente já conhece, como o Dr. Frankenstein, o Dorian Gray, o Drácula, e vários outros personagens assim que a gente já conhece, só que ela mistura a vida deles de alguma forma, então eles acabam se relacionando de algum jeito. É claro que essa é uma releitura desses personagens, né? Não é exatamente aquelas coisas mais tradicionais que a gente conhece, mas são aqueles personagens vivendo em Londres na época vitoriana. Então tem todo aquele ar bem antigo, aqueles personagens super caracterizados, assim. Cara, tem uma fotografia muito bonita, os personagens são demais, então eu recomendo muito que vocês assistam, porque essa é uma daquelas séries, pra quem gosta de terror e suspense, que assim, quando você tá comendo alguma coisa, você às vezes não consegue comer mais de tão tenso que são algumas cenas. Penny Dreadful ainda não é uma série muito famosa, não sei se vai ficar muito famosa, são poucas pessoas que conhecem essa série, mas eu digo pra vocês esquecerem isso, não assistirem só as séries mais famosas que todo mundo tá comentando, porque muitas vezes essas séries não tão conhecidas assim também são muito boas, como é o caso dessa. A minha segunda indicação não é aquela coisa que a gente pode dizer, nossa, velho, que terror, tô com medo. Mas eu não poderia deixar de indicar Supernatural pra vocês, porque essa é a minha série favorita da vida, então ela tinha que estar aqui, desculpa. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer a série Supernatural porque ela é bem famosa aqui no Brasil, muita gente já conhece, já ouviu falar pelo menos, mas pra quem não conhece, ou pra quem conhece e nunca assistiu, fica a minha indicação porque é uma série muito boa. Essa é uma série dos Estados Unidos que começou em 2005 e agora ela tá na 11ª temporada. Eu já assisti todas e estou revendo desde a primeira pra vocês terem uma noção de como é boa. Supernatural pode ser classificado como terror, suspense, drama, fantasia sombria e urbana e também ação, claro, né? Porque tem bastante na série do começo ao fim é ação. Embora a série tenha o nome de sobrenatural e ela trate sobre coisas sobrenaturais, não é aquela série que dá medo, que você tem que assistir de dia com as luzes acesas e não pode assistir sozinha, etc. É uma série que, pelo menos pra mim, não dá medo nenhum, é bem tranquila, mas é muito interessante mesmo assim. Supernatural conta a história de 2 irmãos, o Sam e o Dean, que é o meu mozão da vida, e eles viajam por várias cidades caçando criaturas. No meio dessas caçadas a gente encontra fantasmas, a gente encontra demônios, a gente encontra criaturas mitológicas, a gente encontra lendas, criaturas das lendas, tudo que vocês podem imaginar tem nessa série. E aí é claro que no meio disso tudo tem muita cena de violência, tem muita cena de luta, muita morte, e tem também aquelas cenas de drama, principalmente ali entre os 2 irmãos, o Sam e o Dean, e entre as pessoas que eles vão encontrando nessas caçadas. Pode parecer uma série com um pouco sentimentalismo, mas ela tem bastante, porque o Sam e o Dean, eles têm uma família assim bem complicada. A mãe deles foi assassinada quando o Sam ainda era um bebê, por alguma coisa que no começo assim, eles não sabem o que era, então foi um assassinato assim
bem traumático pra todo mundo. E o pai deles já era caçador, então foi ele que ensinou tudo isso pra eles. Engraçado que esse não é o foco da série, mas você acaba se envolvendo muito com todos os personagens e você cria um laço afetivo com eles, pelo menos no meu caso, né? Mas eu acho que isso não acontece só comigo, acontece com muitas outras pessoas que gostam da série também. Agora, passando pra nossa terceira indicação, eu tenho um tipo de terror um pouco diferente, que não é mais esse terror de fantasma, de monstros, de demônios e etc. Eu estou falando da série Hannibal. Essa também é uma série dos Estados Unidos, pra variar, e ela começou em 2013. Ela se encaixa no gênero de terror, suspense, thriller e policial. E olha que coisa mais maravilhosa pra quem gosta desse tipo de série. Agora, o assunto principal é um serial killer. Em Hannibal, a gente tem a história do Will, que é um investigador bem famoso no FBI, por conseguir solucionar vários casos de crimes. Agora, o Will tá em busca de um serial killer, mas essa busca está muito complicada. Então, ele conhece o psiquiatra, que é o Dr. Hannibal, e aí eles constroem uma boa parceria, porque a mente dos dois trabalha muito bem em conjunto. Só que o Dr. Will não sabe de um pequeno detalhe sobre o seu novo amigo. Mas vocês, eu imagino que já saibam que o Hannibal é um serial killer. Se você tá assistindo uma série sobre um serial killer, você naturalmente quer ver o quê? Você quer ver desgraça, você quer ver morte, você quer ver sangue, e tudo isso a gente tem em Hannibal. As mortes, assim, são super criativas. Também tem que ter muito jogo psicológico, né? Porque o amigo dele é um investigador que está pesquisando sobre o serial killer. E um ponto muito importante que eu já ia esquecendo de contar pra vocês: também temos canibalismo em Hannibal. Obrigada de nada. A minha quarta indicação também é uma série que eu gosto bastante e é mais uma daquelas que se encaixa no gênero de terror, mas que não é aquele terror de meu Deus do céu. E essa série, no caso, é American Horror Story. Essa é uma série que começou em 2011, ela tem 5 temporadas, mas já tá com a 6ª temporada confirmada pra esse ano ainda. Eu já falei de American Horror Story várias vezes aqui no canal, mas eu vou falar de novo porque às vezes vocês não viram as outras vezes que eu falei, né? O interessante dessa série é que ela tem as temporadas todas independentes, então uma temporada não dá continuidade à temporada anterior, e todas elas contam histórias diferentes umas das outras. Muitos atores que participaram da primeira temporada, por exemplo, também estão na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, mas eles interpretam personagens diferentes, os mesmos atores com personagens diferentes, mas pode ficar tranquilo que não vai ter nenhuma confusão, você vai conseguir separar direitinho as histórias e os personagens. Aí a gente tem a primeira temporada, que é a Murder House, é uma casa meio assombrada, assim, essa temporada é muito boa. Tate, outro mozão da vida. A segunda temporada é a Asylum, e ela se passa num hospício, que também é muito boa. Eu acho que é a melhor temporada na minha opinião, eu gostei muito. Terceira temporada é a Coven, que fala sobre um clã de bruxas, também é bem legal. A quarta temporada é a Freak Show, que é um show de aberrações, se passa num circo e tal. E eu não gostei dessa temporada, na minha opinião ela é bem chata. E a quinta temporada é a Hotel, com a participação da Lady Gaga. Eu ainda não assisti, mas já ouvi muita gente falando bem sobre essa temporada, então eu ainda quero assistir também. E a nossa quinta e última indicação é uma série que não tem nada sobrenatural também, mas que vocês já devem ter ouvido falar, porque ela também é uma série bem conhecida, chamada Dexter. Pra variar, essa é mais uma série dos Estados Unidos, e ela começou em 2006, terminou em 2013, com 8 temporadas. Ela se encaixa mais no gênero de drama, suspense e thriller psicológico, que eu adoro. O Dexter é o personagem principal dessa série, e ele é um sociopata, um assassino em série, um serial killer, e ele trabalha como analista forense. Então vejam que danadinho, duas caras esse Dexter é. O interessante é que o Dexter, ele já tá ali envolvido em todas essas coisas de crimes, né, mas no caso ele tá do outro lado, ninguém sabe que ele é um assassino em série, mas esse emprego dele ajuda ele a encobrir todos os rastros para que ele nunca seja descoberto. Junto com esse emprego, uma outra coisa que ajuda a camuflar tudo isso que ele faz é o Código Harry. O Código Harry é um código criado pelo pai adotivo do Dexter, que ensina como fazer tudo isso sem ser descoberto e a matar somente outros assassinos. Um bônus, uma coisa a mais, uma coisa bem legal dessa série é que como o Dexter tá ali no meio de todos os policiais, tá no meio de todo mundo que tá tentando descobrir exatamente aquilo que ele faz, mas que ninguém sabe que é ele que faz com que a série tenha muito jogo psicológico, porque ele precisa esconder tudo isso, mas ele precisa interagir com aquelas pessoas
que podem descobrir qualquer coisa a qualquer momento. Então é mais uma série sangrenta com bastante suspense pra quem gosta desse estilo. Então, gente, essas foram as minhas 5 indicações pra quem gosta de séries de terror ou de suspense, ou terror e suspense, como é o meu caso. E eu quero saber se vocês já conheciam essas séries, se vocês já assistiram alguma delas e se vocês gostam também, claro. Antes de ir embora, não esquece também de me indicar a sua série, filme, livro, qualquer coisa de terror ou suspense, alguma coisa que vocês acham que eu possa gostar, então deixa a sua indicação aqui nos comentários também. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal também. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!